Agradecer a Deus pela nossa vinda, agradecer o convite do pastor Jairo Pedrosa, não é isso? A gente se conhece pouco, né? Mas o pouco que a gente se conhece já tivemos um bom relacionamento assim no sentido de simpatia. Nós temos hoje 1.200 pastores, a gente não dá para conhecer todos. E o pastor Jairo, né? Tem sido uma bênção nas nossas conversas para a glória de Deus. Quero agradecer também e explicar para os irmãos. Nós somos do campo de Campestre, né, ali no município de Fortim, e esse grupo que veio com os irmãos, o presbítero Alex, e a Kombi que veio com o presbítero Josenilson e o presbítero Carlito. Eles são da congregação lá chamada Tapuio, né? É a maior congregação lá do campo. E então eu quero agradecer aos irmãos que fizeram esse esforço, né? Eles saíram de lá já tarde por conta do trabalho, muitos trabalhos, por isso que eles chegaram atrasados um pouco, né? Mas eu fiquei tão feliz quando vi eles chegando ali, eu acho mais do que vocês. Porque eu estava preocupado que eles ficassem sem encontrar, né? E por isso que eu fiquei alegre quando vi eles ali. Eu quero agradecer perante a igreja o esforço dos irmãos, que o Senhor os recompense, né? O pastor me convidou, aí eu disse: irmão Josenilson, eu fui convidado para ir para Santa Ceia, vamos comigo lá, para Menuí Sol. Aí ele disse: pastor, aí pode ir, vamos ver o que a gente consegue. Aí ele conseguiu lá essa Kombi com o irmão, e eu fiquei tão feliz, meu, alegre, né? Então por isso que eu estou compartilhando com os irmãos e agradecendo por, né? Em nome de Jesus. Como o José disse ali, tem sido uma bênção. Logo quando eu cheguei lá, tivemos uma guerra lá espiritual, e ele foi a pessoa que foi usada por Deus como supervisor da congregação e ficou ali com o pastor, meu irmão. Eu agradeço muito a Deus pela vida dele e a sua atitude, né? Porque foi a guerra espiritual, e quando tem uma guerra espiritual tem dois lados. Tem pessoas que não têm o discernimento bíblico e nem espiritual e fica do lado contrário, né? E ele ficou do lado da verdade, e depois foi tudo esclarecido para a glória de Deus, e foi uma bênção. Meus irmãos, o que eu vou falar para a igreja hoje, através da unção do Espírito Santo, são 5 coisas que somente você, como igreja, pode fazer, e que Deus não pode fazer por você. Você já conhece o que Deus pode fazer, né? O que é impossível para o homem, a Bíblia diz que é possível para Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Mas eu quero trazer para você hoje, com base na palavra de Deus, 5 coisas que Deus não pode fazer pela igreja, por mim e por você. E se você aprender essas 5 coisas e começar a fazer, a praticar, eu te garanto que a tua vida em todas as áreas nunca mais vai ser a mesma. Salmo 95 diz assim a palavra do Senhor: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo, a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos antes da sua face com louvores, e celebremos-nos com salmos, porque o Senhor é Deus, grande é o Rei, grande acima de todos os deuses. Verso 4: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Verso 5 e último: seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Que bênção, né, meus irmãos? Então, tudo é do Senhor, a terra e toda a sua plenitude é do nosso Deus, foi Ele que fez. A ciência comprova que foi Deus que fez todas as coisas. A ciência já prova que o homem veio do pó da terra. Isso é maravilhoso. A ciência está andando
que tem na terra, comprovando que o homem foi feito do pó da terra. Então, lembre-se disso, né? Quando você tentar ser usado pelo inimigo e quiser se exaltar, lembre-se que você é pó e ao pó voltará. Mas o que eu quero falar para a igreja, meus irmãos, é rápido, para você ter entendimento de como é que Deus preparou algo para você como igreja. O povo de Deus estava há muito tempo cativo pelo povo da Babilônia. Você conhece essa história? Na época de Daniel, na época em que ele viveu, o povo de Deus era escravo, né? Era escravo, e por isso eles tinham uma mentalidade de escravo. Passaram 70 anos, ali nasceu gente, morreu gente, e com a mentalidade de escravo. Então Deus usou um homem lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 18, para trazer para a igreja uma mentalidade renovada de acordo com a palavra de Deus. Porque se você tiver a mentalidade de escravo, você vai se comportar como um escravo. Aleluia, glória. E hoje a Bíblia diz que nós somos livres. A Bíblia diz que aquele que Jesus libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória. Então você precisa receber da parte de Deus a mentalidade de libertação, de que você é agora um filho e uma filha de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa desse motivo. Ele chegou e declarou como é que nós deveríamos orar, de acordo com a palavra de Deus, chamando Deus de Pai. Você tem chamado Deus de Pai nas suas orações? Glória a Deus, aleluia. Diferencie. Se você chama seu pai de papai, chame ele de Pai Celestial, para que fique bem definido na sua mente quem é o seu pai terrestre e quem é o seu Pai Celestial. Mas chame ele de Pai. A partir de então, comece a colocar em prática, a se acostumar a chamar ele de Pai. Ele é nosso Senhor, é lógico, mas antes de tudo ele é o nosso Pai. Aleluia. Papai. É a maior alegria de um pai, é ouvir o seu filho lhe chamar de papai. Glória a Deus. Mamãe, que palavra linda. Glória a Deus. Então aprenda a orar, a chamando o nosso Pai Celestial de Pai, que é ele do agrado de Deus. Então em Êxodo 8 e 18, a Bíblia diz assim: como a bondade da mão de Deus estava sobre nós, ele nos trouxe Serebias, homem capaz dentre os descendentes de Mali, filho de Levi, neto de Israel, e os filhos de Ismael, obrigado, amado, de Serebias, 18 homens. Ou seja, em primeiro lugar, igreja, a primeira coisa que Deus não pode fazer com você, e Êxodo dá esse conselho ao povo de Deus, orientando para que eles fizessem, era exatamente reconhecer a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus não pode reconhecer a bondade dele para você. Ele te ama, ele te preparou tudo, ele te salvou, ele deu seu único filho como salvação, como resgate da sua alma, mas ele não pode reconhecer a bondade dele por você. Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que aprender a ser grato a Deus. A Aleluia. primeira atitude que nós devemos desenvolver como filho de Deus é a atitude de gratidão. Amanheça o dia agradecendo. Abre os seus olhos agradecendo, Pai, como está na palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou.